Está começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar, o podcast apresentado por mim, Arthur Gubert, com a gloriosa presença e a idealização de Júlio César Valls, escritor, psicólogo, cuidador também, né, Júlio? Importante dizer, cuidador, né? Eu acho que eu aprendi um pouquinho a fazer isso. Aprendeu, né? Ao longo dessa carreira, dessa curta carreira. Mas às vezes resvala. Resbala mesmo? Resvala. Mas é mesmo, resbala, é? Resvala. Então ninguém tá livre de resbalar. Não, ninguém tá livre disso aí. Eu aprendi com um amigo meu que a saúde tá a gente ficar menos tempo na doença. Então, em vez do cara ficar 3 dias ruminando, o cara fica 15 minutos. O que já é um ganho, tu entende? Tu economizou quase 3 dias de insalubridade mental para ficar só 15 minutos. E eu acho que isso é verdade, tu entende? A arte da gente viver bem não é não ter as dificuldades, é ficar o menos tempo possível preso a situações de sem saída. Que às vezes é criado só pela própria cabeça, né? Claro. E esse podcast aqui, ele tem essa ideia de bater esse papo sobre cuidado, sobre educação e tentar ajudar as pessoas a encontrarem um pouco o cheiro dessa dinâmica muito mais agradável, né? Muito mais saudável, muito mais bacana entre adultos, crianças, né? E o Júlio, através do seu livro, fala desse assunto com maestria e nesse episódio a gente vai falar sobre brincadeira. Mas antes da gente chegar lá, deixa só eu fazer uma referência aos nossos parceiros por aqui, Rede Sinodal, né? Essa grande rede de educação espalhada pelo Brasil inteiro, né? Que trata a educação de uma maneira séria, com acolhimento, com uma belíssima estrutura de educação também e com uma dedicação muito grande no processo pedagógico. Então, muito obrigado à Rede Sinodal aí por estar apostando nesse projeto, fazendo parte desse projeto e levando a ideia do cuidar adiante. Bem como o Hospital Moinhos de Vento, que também são nossos parceiros, referência em cuidados com a saúde, referência em investimento em tecnologia, referência em investimento na prevenção, que além de fazer o que um hospital faz, ainda promove ações na sociedade para fazer com que a vida das pessoas seja um pouco mais leve e, obviamente, mais saudável. Então, Júlio, sobre brincadeira, eu preciso dividir contigo uma história que até hoje eu não engoli direito. Meu pai e minha mãe, cara, nunca deixaram a gente brincar de arminha. Que é uma brincadeira clássica. A gente, quando teve... Tu inventou arma, né? Não, muito. Aí tive que inventar. Isso é parte da minha pergunta, porque eu acabei brincando de arminha igual, né? A diferença é que quando eu era moleque, era muito popular e vendia no camelô, na praia. Teve um verão que era das arminhas de pressão, lembra? Com as bolinhas aquela. E os meus amigos tinham, e cara, era divertido demais, e a gente tentava, ainda que o pai e a mãe dissessem, cuidado com o olho, era exatamente onde a gente mirava, porque era no olho do amigo, né? Graças a Deus ninguém ficou cego, mas eles nunca deram, porque a minha mãe dizia que se ela me desse uma arma, daqui a pouco eu tava entrando num supermercado pra assaltar. E eu confesso que eu achava aquilo um exagero, e até acabei fazendo o que tu falou, brincava de imaginar a arminha. Então eu quero começar esse episódio sobre brincadeira daí. O que é a brincadeira? Tem alguma brincadeira perigosa? Brincar de arminha vai criar um bandido no futuro? Brincar de, sei lá, de botar fogo em alguma coisa vai fazer um incendiário no futuro? O que é a brincadeira para uma criança? Muito boa pergunta, Arthur. Talvez a gente tenha, vamos dizer assim, fazer uma distinção teórica entre, sei lá, o que é o lúdico e o que é real, né? Então, por exemplo, uma criança de noite sonha que o lobo mau vai morder ela, ou que vem o vampiro, ou que vem uma cobra. Ela acorda sonhando desesperada e ela acha que aquilo é real. E a gente explica que não é verdade, tu estava sonhando, mas na cabeça da criança aquilo é real. E ela tem medo. Então, às vezes a gente, como adulto, não consegue distinguir quando que a criança está realmente brincando e quando que a arma de brinquedo é real. Ela está fazendo aquilo para machucar realmente. E eu vou te dizer mais, na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes é apenas uma brincadeira.
Na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes é apenas uma brincadeira, no sentido de que eu estou como se eu estivesse num palco de teatro, ocupando um papel aonde eu libero minhas emoções, a minha agressividade, a minha competitividade, mas de uma maneira que não é real. Ela não é no sentido de que eu assumo aquele papel e sou um bandido. Eu faço de conta que sou um bandido e nesse fazer de conta eu libero as minhas emoções. Esse processo é vital para o desenvolvimento de uma criança. É vital. Assim como uma criança precisa de contos, de fadas, histórias, ela conta história, ela pede história, que a gente conta história, ela precisa brincar. Quando eu digo ela precisa, ela vai brincar naturalmente, não tem como não brincar, porque faz parte do desenvolvimento. Cachorrinho brinca, não é como o ser humano vai brincar. Então eles brincam. Então faz parte do desenvolvimento a construção da minha relação com a realidade ser feita através do brincar, que a gente chama de um processo de ludicidade, ser lúdico. A capacidade lúdica, ou do brincar, me permite desenvolver emoções aonde eu não me torno extremamente rígido. Então, eu brincando, eu consigo hoje ser bandido, amanhã eu sou polícia. E não tem nenhum problema e não tem nenhuma contradição nisso. E não precisa se tornar nenhum dos dois de verdade. Né? E não se torna de verdade porque é uma brincadeira. Agora, para o adulto que não entende isso, que ele esqueceu disso, o brincar pode ser real. É claro que uma arminha de pressão pode acontecer de eu acertar o olho de alguém. Pode acontecer. Né? A gente já viu que isso acontece. Mas isso não é a razão pela qual se impede uma criança de brincar. E nem se deveria impedir. O que a gente pode é orientar. Atira no pé, não baixa da cintura, não vai da cintura. Então, essas orientações, porque às vezes a criança não se dá conta. Porque a criança não tem a noção da realidade, nem do risco, nem do perigo, como um adulto tem, porque já aprendeu. Pois é, aí eu, desculpa te interromper, mas é que eu tô olhando para uma frase do livro aqui que casa com isso que tu tá falando e que para mim oferece um quadro muito claro do que é isso, né, do brincar, da ludicidade, que é o brincar é um ato, e olha que lindo isso, o brincar é um ato de generosidade que a vida oferece às crianças, para que se possam se desenvolver num ambiente intermediário. Então é como se fosse um limbo, né? Ou um ambiente de teste, né? Um test drive da vida, que tem prazo para terminar, porque a gente fica adulto, infelizmente para de brincar, ou brinca muito menos, né, do que quando era criança. Mas o brincar é justamente essa zona permissiva, onde tu vai até ali, tu volta para cá. Quando a brincadeira termina, a realidade impera. Isso. Muito, muito, muito bom isso que tu falou, é uma zona intermediária. Por isso a gente não precisa debochar da brincadeira. Os adultos, isso é uma brincadeira, isso é coisa de criança. Se a gente trata como um deboche, a gente não está percebendo que isso é a construção de uma emoção, a construção de uma vida. Isso não é pouco. Então, dizer, isso é uma brincadeira, é como se tu depreciasse a própria infância. É uma brincadeira, mas é sério, porque isso faz parte do desenvolvimento humano. Se a gente puder não debochar de uma criança porque ela está brincando, a gente vai olhar para ela assim, olha aqui, ele está descobrindo coisas novas, ele descobriu que ele pode ser agressivo, ele descobriu que ele é amoroso, ele descobriu que ele gosta de contar histórias e criar mundos imaginários para ali explorar potencialidades criativas que mais tarde vão redundar, às vezes até em coisas profissionais. Pois é passageiro, né? É passageiro o brincar. Isso. Mas a construção de um mundo curioso e criativo fica. E isso é que nos leva para a vida adulta de uma forma aonde a gente não tenha medo de explorar a criatividade. Então, eu acho que o respeito pela brincadeira e pelo brincar é fundamental para quem quer cuidar de uma criança. Respeito pelo ato de brincar. Quer dizer, ali tem uma vida, ali está acontecendo um ser em evolução, em ebulição,
e em autodescoberta. Se o adulto perceber isso, ele não vai debochar da brincadeira, porque ele vai entender que é uma coisa séria. Sim, claro, uma coisa séria, uma coisa séria que séria pra ele, né? Ele sabe que é séria, a criança tá se divertindo, tá brincando. Tá se divertindo. E interromper ou debochar, isso é trazer a criança, tirar a criança de um ambiente imaginário, sem limites, talvez, e trazê-la para uma realidade dura que ela nem pediu para fazer parte, né? Nem pediu para fazer parte. É claro que a criança, na medida que vai crescendo, ela vai aprendendo a realidade. Sim. Por exemplo, quando uma criança chega pelos 4, 5 anos, ela começa a ter uma noção inicial de causalidade. O que eu quero dizer com isso? Pai, eu tô com 5 anos e tu tá com 40. Quando tu tiver 60, eu vou estar com 25. Tu vai estar vivo ou vai estar morto? A maioria das crianças faz esse raciocínio e essa pergunta específica. Quando ela faz essa pergunta, ela está começando a ter noção de que as coisas acabam. Antes dessa idade, ela não tem essa noção de que as coisas acabam. Para ela, o mundo é infinito. A não ser o desamor dos pais, que pode ser infinito. Então a criança fica, às vezes, muito chateada, muito angustiada quando tem briga em casa, porque para ela aquilo nunca vai acabar, porque é infinito. Quando ela começa a ter noção de finito, ela faz essa pergunta, ou perguntas parecidas. Tá? Essa ideia de causalidade é já o início da construção da percepção da realidade. Do tempo, por exemplo. Então, vamos pegar uma criança de 3 anos, tá na hora de tirar a fralda, não fazer cocô na patente, tal, não sei o que, no piniquinho, tanto faz. A criança não quer tirar. Fica muito nervosa, porque ela não tem a noção ainda. Para ela, o cocô ainda é uma brincadeira, é parte dela, integrante. A hora que ela enjoar daquele negócio quente na bunda dela, ela automaticamente vai pedir para tirar a fralda. E, em geral, é assim, a gente não precisa nem fazer problematizar nada. Tanto. Não precisa problematizar isso porque ela vai tirar. Agora, a gente às vezes quer antecipar esse processo, quer ensinar a realidade, e para a criança aquilo ainda está colado nela, aquilo ainda faz parte dela. Então a gente tem que entender que a gente tem que ir de um processo, nós podemos fazer de uma maneira brincando, né, fazendo piada do cocô. Não, piada não é deboche, piada no sentido de brincadeira. E ver se a criança vai construindo uma confiança de que, realmente pode ser assim. Agora, se ela está muito apegada ao que é dela, ela não vai querer largar, porque ela ainda não tem noção de que as coisas acabam. Agora ela vê o cocô dela indo embora a patente abaixo, ela vai dar tchau. Quando ela não está pronta para isso, ela entra num desespero, porque é como se ela tivesse ido junto. E a gente tem que entender que ela está no sofrimento. Isso é bobagem. Não, não é bobagem. Isso é muito sério. O adulto esquece que essas coisas tão simples, elas precisam de um tempo de maturação. Não pode ser rápido. Aliás, nada na vida pode ser rápido. E tudo precisa de um tempo. Então, por que nós estamos falando isso? Por causa da ideia da construção da realidade, né? Do brincar. Então, a criança que faz essa pergunta, que tu vai morrer ou não vai morrer, ela está querendo ouvir do pai, não é se ele vai estar vivo. Ela está querendo saber se o raciocínio dela faz sentido. E segundo, como que ela faz para parar o tempo? Porque o pai não morra. Porque aí ela começa a achar, bom, se eu estou crescendo, eu sou um assassino do meu pai ou da minha mãe. Um adulto não consegue imaginar que isso está passando na cabeça dela, mas ela faz essa pergunta. Se eu crescer, meu pai vai morrer. Meu pai vai morrer, portanto eu sou o causador. Então, é uma noção da realidade, mas ela ainda é uma construção distorcida ainda. Sim, é uma construção própria, né? Onipotente. Esse é o termo que eu queria chegar contigo. Onipotente. Então a criança acha que ela é a causadora da morte. Então o que ela vai fazer? Eu não quero crescer. Aí começa a pedir mamadeira de novo, a querer faz xixi na cama às vezes não consegue se alfabetizar, porque todo esse processo que envolve ela avançar, ela pensa, daí meu pai vai morrer, ou a minha mãe, então ela volta. Mas essa lógica onipotente também tem do lado dos adultos, né? Claro, de todo ser humano. A ilusão da onipotência é uma das coisas mais terríveis que tem na vida humana. Por quê?
Porque a ilusão de onipotência parte do pressuposto que eu sou o centro do mundo, que o meu pensamento é real, o que eu penso é verdade e tudo está na minha cabeça. Então, a criança, se eu crescer meu pai morre, é um exemplo disso. Está na cabeça dela, ela conecta uma coisa com a outra, mas não tem a ver, apesar de ter, mas não é por causa do crescimento dela, é porque a vida evolui. Isso faz ela acreditar de que ela é criminosa. Vou dar um exemplo de adulto. Eu sei porque tu tá triste, porque ontem tu me ligou e eu não atendi o telefone. Isso é um exemplo simples de ilusão de onipotência. Porque, na verdade, eu não sei se tu tá triste comigo, Paulo, e se tu tá triste com isso comigo, se é que tu tá triste comigo. Então, é o pensamento onipotente, a ilusão da onipotência torna o meu pensamento real, justifica o meu pensamento e me impede de conversar com liberdade contigo. Arthur, ontem eu liguei para ti, tu ficou chateado que eu não te liguei? Não, Júlio, nem vi a ligação, nem me dei conta. Mas isso por parte de uma criança que está se desenvolvendo, beleza? É parte do processo. Agora, conectando a ideia do brincar e falando da ilusão da onipotência por parte do adulto, o adulto que olha para uma criança brincando de arminha e determina que ela vai virar um bandido adulto se ela fazer aquilo... É uma ilusão de onipotência. É uma ilusão de onipotência. É uma ilusão de onipotência, porque não é cuidado. Isto não é cuidar de uma criança. Isso aí, vamos usar o termo, isto é educar no sentido pejorativo que eu estou tentando trazer. Sim, no sentido imperativo, né? Imperativo, porque o que eu estou pensando é real. Perfeito. Se o que eu estou pensando é real, vai ser assim. Perfeito. Vou te dar um exemplo do mito do Édipo. Ótimo. O Laio e a Jocasta, que eram os pais do menino, que seriam os pais do menino, não estavam conseguindo engravidar e ele foi consultar o oráculo. Escuta, eu vim aqui para saber sobre o meu futuro, se eu vou conseguir ser pai, se eu vou engravidar minha mulher e tal. Eu disse, não, fica tranquilo que tá aqui as minhas anotações das estrelas dizem que tu vai ser pai, tu vai engravidar tua mulher e tal, e tudo bem. Só que tem um probleminha. Esse menino, quando ele crescer, ele vai te matar. O Laio escutou aquilo, foi para casa e contou para a mulher, olha, o vidente, ela disse que nós vamos ser pai e mãe. E não contou a outra parte. Passou um tempo, engravidaram, o menino nasceu e ele lembrou, esse danado vai me matar quando ele crescer. Aí ele pegou o menino dos braços da mãe, entregou um pastor de ovelha, pagou pro cara para matar a criança. Isto é ilusão de onipotência. Eu acreditei no pensamento e não me envolvi com a criança, porque eu tinha certeza de que ela vai me matar. Com isso, o meu lado amoroso não olhou para a criança, não teve compaixão com o ser indefeso, e não teve a ternura de ajudar ela a crescer. E acabou sendo morto pelo filho ainda. Acabou sendo morto pelo filho. Ou seja, a ilusão de onipotência é essa coisa que a gente não percebe, mas que é extremamente destrutiva, autodestrutiva e me tira a capacidade de investigar a vida. Eu não investiguei a emoção sobre meu filho, eu investiguei o meu pensamento sobre ele, tu entende? Então, aqui está um menino ou uma menina, meu Deus, e agora? Eu sou pai e mãe, eu não vou conseguir. Eu vou me atrapalhar. E se eu não fizer certo, ele vai ficar um criminoso, ou ele não vai se estar bem na vida. Então eu começo a criar onipotentemente essas sensações, me agarro a elas, e eu perco o prazer do sorriso do meu filho, da minha filha, porque eu estou preso no que eu penso e não no que está acontecendo. Isso é uma das coisas mais difíceis na vida de a gente resolver. Pois é. É mais difícil porque praticamente, sim, vamos dizer assim, quase que o processo psicoterápico, que é o meu trabalho, é ajudar uma pessoa a largar essa sensação de que o pensamento é real para ir conversar com a realidade. Uma vez um cara me disse, o meu concorrente me convidou para almoçar e eu não sei se eu vou almoçar com ele.
Ele foi falando, disse, eu vou almoçar com o meu concorrente. Aí eu perguntei para ele, tu vai almoçar com o teu concorrente ou com o fulano de tal? Aí ele me olhou e disse assim, mas qual é a diferença? Total, tu vai com o concorrente, tu já vai desconfiado, tu vai armado, ou tu não vai. Se tu vai conversar com o fulano de tal, tu vai conversar com a pessoa e tu vai escutar o que ele tem para te dizer, como ele for te dizer. É total a diferença. A primeira é a ilusão de onipotência. Tem uma base real, ele tem uma empresa concorrente. Então a gente usa uma base real para confirmar o pensamento que a gente acha que é. E se tratando de cuidar, não educar, da nossa proposta com o podcast, com o livro, isso é uma grande armadilha, né? Porque esses pais que estão aí em conflito com seus filhos, em relações tensionadas, impondo essa lógica da onipotência, muito provavelmente passaram por isso enquanto crianças. Né? E eu até queria destacar de novo, o brincar é uma coisa muito engraçada. O brincar, eu sou bandido hoje, amanhã eu sou polícia, portanto não se criou uma ilusão e uma certeza de que a coisa é estática, eu só posso ser a mesma coisa. Ótimo. Entende? O adulto que perde essa ludicidade, ele sempre pensa tudo da mesma maneira. Ele não consegue transitar pelas emoções, não consegue transitar pelo convívio, porque ele sabe tudo antes. Essa é a herança mais bonita da brincadeira, Arthur, do lúdico, que se a gente consegue manter vivo essa sensação de que eu tenho várias emoções dentro de mim. Não só uma. Isso é a coisa mais bonita de uma vida de um adulto poder cuidar disso numa vida infantil. Transitar por esse caminho de um palco que constrói diferentes emoções e elas não são permanentes. Elas são transitórias, elas são perenes às vezes, e elas ajudam a criança a descobrir-se em vários pontos de vista. E ajuda o adulto também, porque se ele estiver disponível, ter essa sensibilidade que tu acabou de descrever é riquíssimo para um adulto, tanto quanto para uma criança. Esses tempos eu ouvi um amigo falar sobre isso, assim, pô, o cara vive aí, vamos lá, uma média de 70 anos, tem um filho. O filho vai ser criança, cara, por 8, 9, né? Vamos lá, talvez espichando um pouquinho, eu digo criança naquele sentido de essa formação aí que tu descreveu bem antes de se consolidar em algumas coisas. Puxa vida, que desperdício não participar disso de uma forma enxergando essas nuances e podendo ver que essas brincadeiras elas não são assim tão sérias, né? Conseguindo tirar um proveito disso enquanto adulto também. Isso tem a ver com o exemplo de eu ter 60 e a criança 6 anos. Exato. É a mesma coisa, porque se eu entender a infância como uma coisa pouca, como um nada, que só quando ela ficar grande ela é um ser humano, enquanto pequeno ela é um nada, ela é burrinha, ela não sabe de nada, e eu vou perder a coisa bonita que é o intercâmbio das diferenças. Eu vou perder isso, porque isso aqui é coisa de criança, isso aqui não é nada, e eu vou perder. Eu falo no livro, né, que uma criança quando nasce, ela traz um cheiro de vida novo para dentro de casa, para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para a tia, para os vizinhos. Uma criança, ela traz uma alegria. Pô, transforma tudo, né? Transforma tudo. E se a gente esquecer desse sorriso dessa criança, imagina, a criança está sem dormir a noite toda, está com cólica, ou está doente, ou está com febre, está encatarrada. Aí no dia seguinte, eu não dormi a noite toda, no dia seguinte ela olha para me dar um sorriso. É como se aquela noite não tivesse existido. Me tivesse exorcizado de mim. Então, se a gente pudesse, assim, de uma forma ideal, né, idealisticamente, nunca esquecer tá disponível, do né? impacto que uma criança faz na alma de um adulto. Cara, seria ótimo. A pena que a gente fica chato quando cresce. A gente tá aqui para te lembrar disso, hein? A gente tá aqui para te lembrar disso. Por favor, não perca os próximos episódios. Dá uma olhada no nosso primeiro também.
Se você caiu de paraquedas já no segundo, o primeiro a gente troca uma ideia sobre o conceito, sobre o tema do podcast, e falamos um pouco mais sobre essas duas palavrinhas aí, cuidar e educar. Estão com a gente aqui Rede Sinodal e Hospital Moinhos de Vento, e a gente é muito grato. Até o próximo programa, Júlio. Até, Arthur, até. Um abraço.